Olá, paz! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e também dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e, como todas as terças-feiras, é dia de papos e de dicas aqui no canal. E o papo de hoje trata de um tema que me foi sugerido aqui mesmo nos comentários do canal e que me chamou a atenção porque tem a ver também com a minha experiência. E este tema é como que a gente sobrevive, como a gente vive bem, na verdade, sendo um professor ou professora altamente sensível. E por que é que este tema me toca tão profundamente? Porque por mais de 20 anos eu também fui professora. E embora o meu trabalho não fosse com crianças, mas sim com jovens universitários, e eu adorasse vê-los seguir a sua jornada, eu costumava chegar no final do semestre completamente esgotada. E esta era uma situação que se repetia semestre a semestre, e não somente comigo, mas como com muitos dos meus colegas. E a verdade é que, embora seja algo profundamente gratificante, a profissão de professor é também muito exaustiva. E eu imagino que se você é professor ou professora, você tende a concordar comigo. Afinal, sobreviver naquilo que o Diogo Almeida costuma chamar de selva pedagógica, savana pedagógica, não é uma tarefa fácil para ninguém e se torna um pouco mais desafiadora para nós que somos altamente sensíveis. E foi por isso que eu achei a sugestão que eu recebi aqui nos comentários profundamente pertinente. Na verdade, não só com relação a professores. Existe em nós, altamente sensíveis, uma tendência a procurar aquilo que os psicólogos chamam de profissões de cuidado. Isto por conta, é claro, da nossa empatia. Como a gente já tem muito facilmente a característica de entender as outras pessoas e de cuidar delas, é normal que a gente seja atraído para estas profissões. Só que estas profissões também costumam ser das mais desgastantes. E, embora a nossa sensibilidade seja extremamente necessária nestes campos, tais como ensino, psicologia, medicina, enfermagem, etc., embora a nossa presença seja fundamental nestas áreas, é necessário também que a gente redobre os cuidados quando trabalhamos nestas profissões. Eu estou pensando, inclusive, em fazer um vídeo exclusivo sobre as tais profissões de cuidado e os altamente sensíveis. Vamos ver o que acontece, né? Mas hoje eu queria falar exclusivamente do ensino e trazer algumas sugestões que têm a ver com a minha experiência, têm a ver com aquilo que eu li, têm a ver com o que eu aprendo também com os meus clientes. Vamos lá? A primeira sugestão é que você busque descobrir e pratique boas estratégias para lhe ajudar a lidar com a influência da energia, dos sentimentos dos colegas e principalmente dos alunos. Veja, as pessoas com quem a gente convive no trabalho, elas nos afetam profundamente, mais ainda quando a gente se envolve muito com elas. E como professores, nós estamos em contato muito próximo com muita gente ao longo do dia. Os colegas, os membros da equipe, os alunos e tudo mais. E, muitas vezes, alguns dos nossos alunos estão passando por problemas pessoais mais ou menos graves. Problemas em casa, pais agressivos, pais ausentes e por aí vai. Por vezes, um aluno nosso muda radicalmente de comportamento, passando a se comportar de uma maneira agressiva ou retraída, e isso também nos preocupa. Então,
Todos esses sentimentos nos afetam e pode ser difícil para a gente se desligar dessas emoções fortes que nós recebemos das outras pessoas. E é por isto que é tão importante que a gente desenvolva estratégias para aprender a proteger a nossa energia. A doutora Judith Orloff tem um livro chamado O Guia de Sobrevivência da Pessoa Empática. E neste livro, ela sugere visualizar um escudo protetor de cor rosa ao redor de todo o seu corpo. Eu fiz isto em várias ocasiões e a mim ajudou. Outra técnica que ela sugere é repetir mentalmente: eu devolvo isto ao remetente, sempre que você sentir que as palavras ou a energia de outras pessoas estão lhe afetando de forma negativa. Isto é importante porque, como uma pessoa com um alto nível de empatia, você pode absorver os sentimentos dos outros, até mesmo sem perceber. De repente, o seu humor também muda. E, geralmente, quando isto acontece, tem a ver com a energia de alguém que você aceitou. Então, quando você diz eu devolvo para o remetente, você está se responsabilizando apenas pela sua energia, sentimentos, humor, etc. Uma outra coisa que ajuda, é claro, é conversar com alguém sobre como você está se sentindo. Mas atenção aqui. Procure alguém que realmente lhe entenda e que seja um bom ouvinte. Pode ser um amigo próximo, pode ser um terapeuta, pode ser um coach, enfim. Tudo o que você não precisa é de alguém que não valorize o seu sentimento, que diminua a sua percepção e, ao fazer isso, reforce a ideia de que você é sensível demais para este tipo de trabalho. Tá bom? A minha segunda sugestão é que você faça das reuniões e principalmente dos intervalos o seu momento de recarregar-se. E eu sei que isto pode parecer estranho. Na verdade, para muitos dos nossos colegas, as reuniões e o horário de almoço são um ótimo momento, porque permite conectar-se com os outros, permite trocar informações, rir, sentir-se em comunidade e etc. Mas geralmente não é este o nosso caso. Principalmente quando, além de altamente sensíveis, nós também somos, como eu e como a maioria das PAs, pessoas introvertidas. Então a gente pensa, meu Deus, eu ainda tenho que socializar no meio do dia de trabalho, quando eu já estou gastando toda a minha bateria social no trabalho. Não dá, é muito. E no caso das reuniões, existe ainda os conflitos, as tensões mais ou menos explícitas entre colegas e supervisores, etc., e que tudo costuma estar presente nestes momentos. Por isto mesmo que, embora pareça uma sugestão esquisita, é interessante que você aprenda a usar os momentos de reunião como um momento para preservar a sua energia também. E como é que você faz isso? Aqui tem uma chave que para mim é muito importante. Foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo da minha vida profissional. Quanto mais você se envolve na discussão que está acontecendo na reunião, nas correntes subterrâneas de quem gosta de quem não gosta, quem quer chamar a atenção para o seu trabalho e etc. Quanto mais você se envolver, mais desgastado ou desgastada você vai se sentir ao final da reunião. Por isso, quando você tiver que ir para uma delas, procure se sentar mais distante da mesa, mais no fundo, de preferência perto de uma janela. Leve papel e lápis para que você possa rabiscar e fazer anotações mentalmente e dessa maneira você se desliga um pouco do clima do ambiente. Veja, a ideia aqui é você procurar criar um distanciamento mental que lhe permita participar quando for importante para você,
mas não se permitir absorver completamente ou se contaminar pelo clima da reunião, ok? Ou seja, criar o seu espaço pessoal, uma espécie de bolha na qual você pode atuar, mas diminuindo a drenagem energética que estes momentos podem causar. Se possível, é claro, leve o seu próprio almoço e busque um lugar mais tranquilo, mais separado para ir comer, ao invés de ir para o refeitório, para a cantina ou para aquele self-service onde todo mundo sempre vai. Veja bem, almoçar sozinho ou sozinha não quer dizer que você não gosta dos seus colegas e nem quer dizer que você nunca mais na vida vai almoçar com eles. Significa apenas que na maior parte das vezes você vai precisar desse seu espaço pessoal, desse seu espaço de tranquilidade para não se sentir completamente esgotado ou esgotada no restante do dia de trabalho. A minha terceira sugestão é que você crie um ritual para quando chegar em casa, para lhe ajudar a fazer a transição e se acalmar da hiperexcitação causada pelo dia de trabalho. Eu costumava voltar para casa depois de um dia de aula completamente pilhada, acesa. E isto, no meu caso, era agravado pelo fato de que algumas aulas terminavam bem tarde da noite, por volta das 10, 10h20 e etc. Mas esta sensação de estar aceso ou acesa é muito comum para muitos professores, mais ainda para os altamente sensíveis por conta da sua profundidade de processamento. Então você fica com a cabeça meio embaralhada por tudo que aconteceu ao longo do dia. Por isto mesmo, é fundamental, é muito importante que você crie um ritual para descarregar a tensão acumulada e recarregar as suas energias assim que você chegar em casa. E eu sei que isto é difícil para quem mora com outras pessoas, é difícil para quem é pai ou mãe, principalmente para quem é mãe, porque as outras pessoas vão demandar de você. Mas quando você se permite ao menos 15 minutos ou, quando possível, meia hora a sós para voltar a se sentir como você mesmo ou você mesma, antes de interagir com a família, você e eles irão vendo aos poucos a diferença que isto faz para você, na sua disponibilidade, no seu humor, na sua paciência. E vendo esses resultados, eu acredito que as pessoas vão aos poucos entender esta sua necessidade de um espaço de transição. A quarta sugestão é um pouco chata. É para que você estabeleça limites também para a sua vida social fora do trabalho. Infelizmente, quando você tem um trabalho que é tão exigente socialmente, até mesmo um evento social pequeno durante a semana pode ser demais para você, porque a sua energia, a sua bateria para interação social já anda no limite. Então, pode ser e geralmente é necessário que você aceite que não pode ser tão social assim, principalmente durante a semana. Isto implica em selecionar com mais cuidado os convites que você vai poder atender. Isto implica em dizer mais não às outras pessoas para poder criar o tempo para cuidar das suas necessidades. Você pode, por exemplo, precisar ir para a cama mais cedo. Você pode precisar de ter mais noites tranquilas em casa, só relaxando, assistindo a TV, o que seja, mesmo que pessoas queridas ficassem felizes com a sua presença num jantar, por exemplo. Então, identifique aquelas relações, aqueles amigos e familiares com os quais você realmente precisa e quer se conectar. Anote quais as atividades que realmente lhe fazem bem, aquelas que lhe energizam, e agende tempo para elas, seja atividades praticadas em grupo, seja aquelas atividades que você prefere praticar sozinho ou sozinha, como um hobby, a leitura, etc.
pense o seguinte: o autocuidado é o seu combustível, é a energia que você necessita para realmente viver a sua vida, ao invés de se sentir se arrastando pelo cotidiano. E a minha última sugestão é que em todos os aspectos da sua vida você procure simplificar ao máximo possível. Aprenda com o minimalismo e encontre maneiras de simplificar a sua vida. De novo, como professor ou professora, todos os dias já há muita coisa acontecendo na sua vida que você precisa gerenciar. Preparar aulas, a relação com os colegas, a papelada, os e-mails, os exames, a lista de tarefas e por aí vai. Se você ainda por cima é dono ou dona de casa, acrescente-se a isto as tarefas de manutenção da sua casa. Grande parte disso você não pode realmente controlar, porque tem a ver com outras pessoas, com as demandas delas e tudo mais. Porém, entenda que tudo isso é opressivo e hiperestimulante. Então, identifique as coisas que você pode sim ter mais controle na sua rotina e tente mantê-las o mais simples possível. Você pode, por exemplo, manter a mesma base para as suas refeições principais. No meu caso, a base são legumes e cereais e eu vario uma proteína. Você pode também buscar simplificar o seu guarda-roupa, com poucas peças, com peças que combinam entre si e tudo mais. A internet está cheia de dicas sobre como montar um guarda-roupa cápsula. Separar a roupa e o material de trabalho na noite anterior também é uma boa estratégia, porque evita a correria e o estresse logo de manhã cedo. Veja, existe algo que a gente chama de fadiga de decisão. Quanto mais a gente vai tomando decisões ao longo do dia, mais cansados nós vamos ficando e é mais fácil que a gente não preste tanta atenção ao que está fazendo. Então, poupe a sua carga de energia para tomar decisões, criando rotinas mais ou menos consistentes de roupa, de alimentação, do material de trabalho e tudo mais. Procure também criar mais calma e ordem na sua mesa de trabalho, tanto em casa quanto na escola. Por exemplo, guarde os livros que você não vai usar neste semestre, livre-se dos trabalhos do ano anterior, de correspondência, de papéis que você já resolveu, já analisou. Faça uma limpa e você verá como fica mais tranquilo ou tranquila. Afinal de contas, a bagunça também é hiperestimulante. Enfim, eu sei que estas sugestões podem ser aplicáveis para você e podem ser que não. Se não forem, eu te sugiro que crie as suas próprias. O importante para mim é que você perceba que se você é um introvertido altamente sensível, como eu, precisa se cuidar ao máximo que puder, principalmente quando está em uma profissão que implica em cuidar dos outros. E entenda também que a sua sensibilidade, a sua empatia, a sua preocupação com seus alunos, o seu desejo de dar o melhor de si, tudo isso é algo essencial para um professor, é algo que se precisa muito e nem todo mundo tem. Então, sua presença na escola, na universidade, onde quer que seja, é extremamente importante. Mas para que você possa ofertar isto, é fundamental que a sua prioridade seja cuidar bem de si mesmo. É isto que eu continuo aprendendo, já que eu continuo numa profissão de cuidado, e é o que eu espero que você aprenda também, ok? Bem, paz, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, espero que esse conteúdo tenha sido interessante e, como sempre, também eu te peço, por favor, se você gostou, clica aí no botão de gostei, clica no outro botão, assina o canal, aciona o sininho para saber quando vai haver um vídeo novo. E principalmente, se você conhece outro colega altamente sensível como eu e você,
envolvido nessa profissão tão maravilhosa que é o ensino, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade, claro, sobre alta sensibilidade aqui no Brasil. Mais uma vez e como sempre, muito obrigado por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!